Imagine por um momento que, dentro de você, existe uma voz. Uma voz que ninguém mais consegue ouvir, mas que é constante, sussurrando segredos que podem mudar tudo. Uma voz que, se você apenas aprendesse a escutá-la, poderia revelar quem você realmente é, o que deseja de verdade e qual o caminho mais sutil, porém mais verdadeiro, a seguir. Agora, pense: quantas vezes você já ignorou esse sussurro? Quantas decisões tomou sem sequer perceber que uma orientação invisível, uma sabedoria silenciosa, tentou te guiar? E, mesmo assim, ela permanece lá, escondida na penumbra do seu interior, esperando que alguém tenha coragem de escutar. Você já sentiu aquela sensação de dúvida, de inquietação, de um pressentimento que surge do nada? Essa é a sua voz, tentando emergir das sombras. Ela é como uma corrente de ar fria, que passa lentamente e faz a sua pele se arrepiar. Mas, na maioria das vezes, preferimos fechar os olhos para ela, fingir que ela não existe, porque o seu conteúdo parece assustador, desconfortável ou simplesmente difícil de entender. Por que, então, essa voz permanece silenciosa na maior parte do tempo? Porque o mundo ao nosso redor é um barulho ensurdecedor. Redes sociais, opiniões, obrigações, expectativas. Tudo isso cria uma confusão de sons, de vozes externas e internas, que abafam aquele sussurro mais profundo. E, no meio de toda essa confusão, a nossa verdadeira essência fica escondida, quase que enterrada sob camadas de medo, insegurança e distração. Mas, e se eu dissesse que essa voz está aí, dentro de você, esperando o momento certo para ser ouvida? E se essa voz pudesse te revelar o que você realmente precisa saber, se você apenas tivesse coragem de escutá-la? Você consegue imaginar o poder que isso teria na sua vida? A capacidade de tomar decisões alinhadas com sua alma, de caminhar por uma estrada que realmente faz sentido, sem o peso de dúvidas ou arrependimentos. A questão é: como escutar essa voz? Como separar o sussurro da dúvida, da ansiedade, do medo? A resposta não é simples, mas ela existe. E ela começa com uma decisão. Uma decisão de silenciar o mundo exterior, de silenciar a sua mente agitada, e mergulhar na sua própria essência. Porque essa voz, essa sabedoria invisível, só se revela na quietude, no silêncio, na escuta atenta. Imagine-se, agora, numa caminhada na natureza, com o silêncio ao seu redor. Ou num momento de meditação, em que sua mente se acalma e a única coisa que você faz é prestar atenção na sua respiração, no som do seu coração. Nesse instante, algo começa a acontecer. Você sente uma presença, um sussurro quase imperceptível, que tenta se fazer ouvir. Uma voz que diz: olhe mais de perto. Escute de verdade. Você sabe a resposta, só precisa lembrar-se dela. E aí, surge uma pergunta: será que essa voz é sua? Será que ela vem do seu coração, ou é só uma invenção da sua mente? A resposta está na sua coragem de ouvir, na sua disposição de confiar naquele sentimento que surge do nada, que parece tão frágil, tão tênue. Porque essa é a essência do autoconhecimento. Aprender a distinguir o que vem do seu coração, da sua alma, daquele barulho que o medo e a ansiedade criaram na sua cabeça. E, quanto mais você pratica essa escuta, mais forte ela se torna. Você começa a perceber que essa voz, por mais silenciosa que seja, tem uma força imensa. Uma força capaz de te guiar pelos caminhos mais escuros, pelas noites mais silenciosas, por aqueles momentos em que tudo parece desmoronar. E, mesmo na sua vulnerabilidade, ela te oferece uma luz, uma esperança, uma direção. Mas, cuidado, essa voz também pode ser silenciosa por medo. Por medo de que você descubra algo que não quer vereador. Ou por medo de que a verdade seja dura demais para encarar. E é aí que entra o verdadeiro desafio: confiar nela mesmo quando tudo parece incerto, quando o barulho externo tenta te convencer de que você está enganado, de que é melhor seguir o que todo mundo faz, ou o que parece mais fácil. E o que acontece quando você decide confiar? Quando você põe sua mão no coração, fecha os olhos e se permite ouvir essa voz. A resposta é simples, mas poderosa. Você se sente mais leve, mais autêntico, mais vivo. Como se uma parte de você que estava adormecida despertasse e começasse a guiar seus passos com segurança, com uma certeza que não vem da lógica, mas de uma verdade profunda. Essa é a magia do autoconhecimento. Descobrir que, dentro de você, há uma fonte inesgotável de sabedoria,
escondida sob camadas de dúvidas e medos. Uma fonte que, uma vez descoberta, revela o caminho mais verdadeiro, mais alinhado com sua essência. E, quanto mais você escuta essa voz, mais ela se fortalece, até que se torna sua companheira mais fiel. Então, eu te pergunto, você tem dado espaço para essa voz? Ou prefere seguir os ruídos do mundo, ignorando o sussurro que tenta te orientar? Talvez seja a hora de parar, de silenciar tudo ao seu redor, de mergulhar na sua própria alma e ouvir o que ela tem a dizer. Porque, no fundo, a sua verdadeira liberdade, a sua autenticidade e a sua maior felicidade estão naquele silêncio, naquela voz que nunca deixou de falar, só precisa de alguém que tenha coragem de escutá-la. Porque, no final, a maior sabedoria, aquela que realmente importa, está dentro de você. Basta aprender a ouvi-la. E, quando fizer isso, perceberá que nunca esteve sozinho, que nunca esteve perdido. Sua voz, tão silenciosa, sempre esteve ali, esperando que alguém tivesse coragem de escutá-la.